Bom dia, Deus te abençoe hoje, nessa quarta-feira. Nossa devocional traz o tema A Motivação Certa, que você entenda qual motivação está fazendo você seguir a sua vida e que ela esteja firmada no Senhor. Seja bem-vindo à nossa devocional e que Deus fale contigo. Bom dia, 9 de julho, estamos todos os dias aqui, de segunda a sexta, com a devocional Café com Deus Pai. Você sempre é bem-vindo às nossas redes sociais, inclusive, falando delas, estamos no YouTube, no Instagram e no TikTok. É só você procurar o nome do nosso grupo, Comunhão e Adoração. Você vai achar, temos as devocionais, temos o culto às segunda-feira no nosso Instagram, um culto já ao vivo. Então seja muito bem-vindo, fica até o final dessa devocional. Eu tenho certeza que Deus vai falar com você. Amém. Então vamos a ela. A motivação certa. A nossa frase é: se Deus determinou, Ele é Senhor do tempo. Amém. E o texto base, Neemias capítulo 1, versículo 11. Vamos ler, amor? Vamos ler a palavra do Senhor. Ah, Senhor, estejam atentos aos teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Faze com que o teu servo seja bem-sucedido hoje e encontre misericórdia diante desse homem. Nesse tempo eu era copeiro do rei. Amém. Que oração bonita de Neemias, não é? Que você possa fazer essa oração, grifa esse texto aí na sua Bíblia. Oração aí linda. O livro de Neemias é muito lindo e vamos ver o que esse relato vai nos ensinar. O relato de Neemias ilustra uma verdade marcante. Ao descobrir a condição de destruição em que Jerusalém, sua cidade natal, se encontrava, ele faz uma oração sincera a Deus. Na época, ele não percebia a extensão do poder contido naquela sua oração. A oração, quando alinhada à vontade e aos propósitos de Deus, sempre é eficaz. Naquele momento, os muros de Jerusalém estavam em ruínas e a cidade desprotegida. O coração de Neemias foi sensível para entender a urgente necessidade de reconstrução e sua oração foi ao encontro da vontade de Deus de, naquele momento, começar uma obra para restaurar os muros da cidade. Ao prosseguir com a história de Neemias, testemunhamos que Deus não apenas ouve a oração, mas também concede a ele uma visão que foi colocada em prática e trouxe restauração e alegria àqueles que viviam sem esperança em Jerusalém. O coração do rei se voltou para o propósito de Neemias e ele colaborou grandemente com esse projeto. Aprendo que, quando seu coração está alinhado com o do Pai, não há barreiras que possam impedir você de avançar. Deus conhece nosso coração intimamente e deseja realizar grandes coisas por meio de nossa vida, mas sem oração não acessaremos as promessas. Toda a correria do dia a dia tem afastado você de um relacionamento. Desculpa, vou voltar à frase. Talvez a correria do dia a dia tenha afastado você de um relacionamento sincero com Deus. A partir de hoje, convido você a separar um tempo do seu dia para conversar com o Pai. Saiba que, assim como Neemias, se você tiver a motivação correta, é uma questão de tempo até que alcance todas as promessas. A motivação correta, se Deus determinou, Ele é Senhor do tempo. É interessante a gente sempre se lembrar que o nosso relacionamento com Deus, ele precisa ser mais profundo, sempre um pouquinho mais. Então faça aí uma análise de como está o seu relacionamento com o Senhor. Como está o seu tempo de oração, como está o seu tempo de leitura da palavra, como está o seu tempo com Deus, porque é nessa intimidade em que Ele vai nos ensinando mais e mais a estar próximos dEle, e aí fazermos parte
do grande projeto do Senhor para esta terra. Às vezes, quando sabemos de algo, e na situação de Neemias, quando ele ficou sabendo que os muros de Jerusalém tinham sido destruídos, a cidade estava totalmente aberta e sem proteção aos inimigos, ele se compadeceu do seu povo, orou ao Senhor, e aí a sua oração com propósito estava ligada ao que Deus já queria fazer através da vida dele, e ele foi usado para o grande projeto de reconstrução de Jerusalém. O rei, onde ele estava, o libera para ir ver o povo, ainda dá condições, dá materiais para a reconstrução, e ele se une a homens naquela cidade lá em Jerusalém e fazem parte da reconstrução física de Jerusalém. Depois leia o livro de Neemias, vale muito a pena. Um líder eficaz, mas um líder aos pés do Senhor. Um líder que primeiro orou, antes de qualquer coisa, orou a Deus. E Deus, na sua infinita misericórdia e sabedoria, foi construindo todas as coisas através de um homem que parou e orou. Ele recebeu a notícia, ele se lamentou, ele chorou, ele se afetou com aquela notícia, mas ele foi para o altar do Senhor, ele foi para os pés do Senhor. E aí, não deixe que a correria do dia a dia te tire desse lugar de rendição, desse lugar de oração, porque é nesse lugar que o Senhor vai te fortalecer e vai cumprir os propósitos dele. Creia e tenha sempre a motivação correta. Amém, amém. E a chave de tudo é a oração, né? O autor fala que, na verdade, a oração é uma ferramenta que vai acessar as bênçãos do Senhor. Amém. E a gente precisa tirar esse tempo, porque muitas das vezes nós invertemos, né? Primeiro nós tentamos resolver, primeiro tentamos tomar pé da situação para depois orar. E muitas das vezes essa oração já é de socorro, porque tudo deu errado. Então faça, mesmo que você tenha a motivação certa, né? Mas faça do jeito certo. Procure o Senhor. A oração é uma ferramenta de falar com o Pai. Então faça isso. Procure o Senhor, dobre o seu joelho, pergunte a Ele se é para começar aquele relacionamento, se é para começar aquela parceria empresarial, se é para fazer aquela faculdade, se é para fazer aquele curso, se é para você mudar de cidade, começar esse ministério na sua igreja. Pergunte ao Senhor através da oração. Muitas das vezes as motivações são totalmente válidas, né? Mas às vezes a gente precisa da orientação, às vezes não sempre, né? Precisamos da orientação do Senhor. Então a chave para desbloquear, né, usando uma palavra muito atual, as bênçãos, as certezas, é a oração, e não deixe a oração de lado. Faça a oração primordial no seu relacionamento com o Senhor. Amém. Que tal hoje, agora, você definir isso? Olha aí sua agenda. Onde você vai abrir espaço nela para ter esse tempo com o Senhor? Você vai dizer, Gisele, Márcio, não cabe. Então você vai acordar mais cedo, você vai dormir mais tarde, enfim. Mas você precisa colocar esse ponto fundamental da sua vida dentro da sua agenda. Daqui a pouco você vai se ver totalmente enrolado em situações que você não acha o fio da meada para você sair, porque está faltando o principal. Então, que hoje seja o dia da gente reorganizar e colocar esse tempo de oração, de conversa com o Senhor, dentro da nossa rotina. E a gente vai começar orando e pedindo ao Senhor que nos ajude nisso. Vamos orar? Pai, muito obrigada pela vida de Neemias. Obrigada por esse homem que, quando recebe essa notícia do seu povo em apuros, ele era copeiro de um rei de um outro lugar, era um empregado do rei, e ele entendendo que se aquela notícia chegou até ele é porque ele fazia parte da resposta, ele foi orar ao Senhor. E através dessa oração alinhada à sua vontade, todas as coisas foram se encaminhando, ele pôde ir até Jerusalém,
pôde reunir homens e trabalhar na construção, na reconstrução daqueles muros daquela cidade, dando segurança àquele povo. Senhor, nós precisamos do Senhor. Nós precisamos de tempo de oração. Nós não vamos conseguir mais por muito tempo sozinhos. Por isso, nos faça parar hoje e entender que precisamos abrir uma parte aí da nossa agenda para esse tempo tão importante que é o nosso tempo contigo. E que possamos fazer isso e que seja prazeroso, porque estamos diante do Rei, sabendo que o Senhor nos ouve, nos atenderá segundo os seus propósitos e a sua vontade, e esse relacionamento nos fortalecerá. Quem sabe? Outros Neemias surgirão a partir dessa devocional, onde o Senhor está levantando novos líderes, onde o Senhor está levantando pessoas que serão resposta para essa nação, respostas para as suas igrejas, resposta para as suas famílias. Ó Deus, nos levante como homens e mulheres de oração, que tenham intimidade com o Senhor e vivam de acordo com o seu propósito. A nossa oração nessa manhã de devocional, e oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe, que o Senhor continue falando ao seu coração. Esperamos vocês amanhã, na quinta-feira, para mais uma devocional e comece aí já esse momento de oração com o Senhor. Amém. Deus te abençoe. A paz do Senhor.